Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Pois é, estamos aqui para Oi! falar sobre mim hoje, né? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem. Agora é minha vez. Aquela mãozinha. Tô gostando disso de ficar aqui na opção de entrevistar, de saber um pouquinho do outro, porque todo mundo pergunta sempre um pouco de mim, de como eu cheguei até aqui, e a gente conversa de tanta coisa todos os dias, porém, depois que eu terminei a live semana passada, eu falei dentro de mim, poxa, eu não sei tanta coisa dela, de como ela chegou até aqui. Eu conheço a vida da Márcia dos últimos 3 anos até aqui, Uhum. de como a Trek cruzou no seu caminho, porém não sei muito de antes disso. É Então, acho agora. que chegou o momento. Então, vou tentar, né, contar um pouquinho. Né? Também não sei o que você vai me perguntar, Ok, mas eu tenho aqui a minha lista de tô aberta. perguntas. Então, para quem está se unindo aqui pela primeira vez, hoje é meu dia de ser entrevistadora. Eu sou Maria Celeste Airaldi, psicoterapeuta, psicóloga clínica, especialista em Trek TCC, e hoje vou entrevistar a pessoa que está por trás, a cara da Trek RJ, a Márcia Verônica de Paiva Machado, tá assim no RG. Ela Sim, é sim. psicóloga, ela tem treinamento advanced em Trek, e ela tem também uma formação prévia em um MBA, e agora ela vai contar um pouquinho pra gente dessa mudança de um caminho para o outro, que até aí o que eu sei. Porém, eu fiquei pensando, Márcia, que eu quero ir um pouquinho para trás. Como você entrou no mundo da psicologia? Foi a sua primeira escolha? Era o que você queria realmente? Então, na época, eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, né? Então, assim, a minha primeira opção era fazer pedagogia. Eu queria trabalhar com crianças. E então eu pensava em realmente fazer a pedagogia e depois fazer psicopedagogia, uma especialização. Na época de vestibular, né, as orientações vocacionais, né, hoje orientação profissional, apontavam para eu fazer ou direito ou engenharia, mas preferencialmente engenharia. Eu tenho uma facilidade grande com números, eu gosto de números, né? Não é uma coisa que é aversão, muito pelo E é boa contrário, eu nisso, isso eu gosto. sei. Já dei, ultimamente não estou praticando tanto, né? Mas de fato é uma coisa que eu gosto, né? Eu Uhum. e minhas planilhas, eu não passo um dia sem olhar uma planilha, sem projetar alguma coisa, é uma coisa que realmente eu gosto e faz sentido para mim. Então, mas quando eu fui fazer vestibular, a minha intenção realmente foi fazer pedagogia. E Uhum. aí, na hora de marcar o formulário, eu marquei o X errado, né? E eu fui marcar psicologia, né? Acho que não é coisa do destino, acho que foi uma falta de atenção realmente, mas eu acho que foi, naquele momento fez sentido para mim, porque eu já considerava a questão da psicologia como psicopedagogia, Sim, não, não são áreas tão distantes, né? sim, e resolvi, em vez de ir pela pedagogia, ir pela psicologia. Só que quando eu entrei na psicologia, eu vi que era um mundo tão grande, né, que eu resolvi experimentar um pouquinho de tudo que eu pudesse. Né? Então, eu fiz estágio Uhum. em hospital, fiz estágio em RH, fiz estágio em clínica, fiz estágio em escola, né, que para minha surpresa eu não gostei. Né? E aí eu comecei, então, a minha carreira na psicologia de uma forma bem diferente do que eu atuo hoje. Então, Você foi assim começou, que eu você se entrei. Uhum. formou e foi direto para a área de RH, depois de fazer todos esses estágios? Sim. O RH foi uma área dentro da psicologia, né, que eu gostei muito, né, e tive a oportunidade de fazer uma carreira que eu me orgulho muito. Né? Eu acho que Uhum. eu fiquei alguns anos em RH, gostei muito de atuar e
Só que chegou um momento que, de fato, não fazia mais sentido para mim. Eu cheguei até a fazer mestrado em administração, Uhum. né? Não foi muito útil, né? Porque eu acho que a faculdade de psicologia não dá essa visão organizacional Não, para gente, eu sempre falo né? E que eu acho que a gente também. sai da faculdade sem, teoricamente, para trabalhar num consultório individual, para gerenciar o nosso consultório sem saber fazer uma nota fiscal, coisa básica. Sim, Todo mundo sim. deveria aprender isso, mas não está dentro dos esquemas tradicionais. Uhum. Então foi mais ou E menos esse meu caminho. Uhum. eu sei que você trabalhou justamente a sua carreira na área de RH é para se orgulhar mesmo. Você trabalhou em empresas que, se a gente nomeasse aqui, a maioria vai conhecer, são grandes empresas do Brasil. Mas quando acontece isso de acabou o RH, agora eu vou para a clínica? Eu fiquei muito tempo em RH, sempre trabalhando na área de desenvolvimento, de treinamento e indicadores, né? Como eu Uhum, gostava muito de números, eu uhum, ficava com essa parte de gestão também. Só que chegou um momento que eu não estava vendo que eu estava, de alguma forma, o meu trabalho estava impactando pessoas. Eu sabia que aquilo impactava, mas não era um impacto direto, né? Era uma uhum, série de procedimentos, claro. processos, né, que rodavam e que tinham impacto, sim, mas eu não tinha um impacto direto. E aí eu comecei a repensar muita coisa na minha vida, né? Na minha vida pessoal Uhum. também aconteceram algumas perdas importantes e eu comecei a repensar tudo isso e decidi sair, né? Eu Porque brinco que não, eu não fiz é um pé de fácil meia de. calça. Uhum, porque você tomou uma decisão que não é fácil, porque estando em empresas desse porte, a gente sabe que tem um dinheiro seguro, que Sim, é uhum, geralmente um bom dinheiro, uma sim. carreira com possibilidade de projeção. Então, nesse momento, parar e dizer, ok, eu vou pular daqui, eu vou pular para outra área super diferente, na qual eu não tenho experiência nenhuma, não deve ter sido uma decisão fácil para você. Sim. De fato, eu levei alguns anos estruturando isso para Uhum, porque acabou que a maior parte das pessoas com quem eu convivi eram pessoas que trabalhavam em empresas, então também não tinha nem tanto esse referencial de claro. quanto que rende a clínica, quanto que eu preciso Eu investir, o que posso que eu viver preciso disso, que é a fazer, pergunta. né? Dá para e muito pelo contrário, quando eu sentava para conversar com pessoas, as pessoas falavam exatamente, caramba, tá difícil, tô fechando meu consultório, né? E o Uhum. movimento Isso era foi que ano? justamente para baixo, foi 2015, Uhum. né? 2015 para 2016, que foi quando eu definitivamente tomei a decisão de sair. Você abre seu E consultório em 2016. final de 2015. E você começa atendendo que público? Eu comecei atendendo o público adulto e adolescente, né? Só um detalhe que eu não falei, né? Quando eu fiz estágio em clínica na época da faculdade, eu trabalhava com psicanálise kleiniana. Não sei se você sabe disso. Ok. É bem parecido do que você faz Bem hoje. parecida, totalmente. E nada contra a abordagem, né? Eu acho que o fórum Não, não mas é para isso. Mas era uma coisa que não tinha nenhuma relação comigo, nenhuma relação Uhum, com as minhas crenças ligadas à postura de um terapeuta. Né? Então, eu acho que isso também me ajudou a não investir tanto na uhum. clínica. Você Né? não se Cheguei sentia a fazer. identificada com o que você estava vendo. Sim, sim. E aí, nesse momento de retomada, eu já tinha feito uma formação em TCC, lá atrás, na época de faculdade ainda, que eu tinha me identificado muito mais, só que eu já estava decidida, vamos dizer assim, para ir pela área de RH. E aí, Uhum, nesse retorno, eu pensei, falei, bom, eu vou voltar, mas agora eu estou numa outra situação e eu, de fato, vou escolher me aprofundar e estudar mais alguma teoria que faça sentido para mim. Né? E de uhum, todos, eu acho que até pela experiência corporativa que eu tive, né, a TCC é ela que mais uhum, encaixa, e sem contar todos os outros pontos favoráveis que a gente sabe de evidência científica, né, questão uhum. dos resultados, um modelo um pouco mais breve, né, Que isso porque, na área organizacional é muito mais valorizado ainda. sim, é o famoso para E ontem, né? nesse caminho de vou voltar para a clínica, vou abrir o consultório, estamos em 2016, você começa a atender público adulto principalmente, começa trabalhando pela TCC.
como entra a Trek nesse caminho? Então, voltando lá para 2000, quando eu estava na época do vestibular, como eu falei, eu queria fazer psicopedagogia, né? Uhum, Então, eu tinha esse desejo real de trabalhar com crianças. E uhum. voltando para a clínica, eu conversando com uma professora, né, daí eu falei assim, para onde que eu, com quem eu entro em contato, digamos, para aprender mais sobre isso, né? E isso foi em final de 2016 já. Daí ela falou, olha, vai ter o congresso, né, da FBTC em 2017, e lá vai ter todo mundo falando sobre tudo. Então você vai poder Vai ter um conhecer leg, e vai entrar em ter contato. uma. Todo mundo na prateleira para você ver e escolher quem você gosta para Sim, aprofundar mais depois. é um portfólio mesmo, né? Uhum, é. E aí eu lembro que eu fui para esse congresso decidida a entender mais de TCC para infância e adolescência. E o que Nós estamos aconteceu foi falando que do CBTC de 2017. 17, isso. Foz do E Iguaçu. aí o que aconteceu? Perfeito. E aí eu fui pelo tema, né? Tinha um mini curso de infância e adolescência. E eu me inscrevi, Que era paguei, super legal esse né? curso. Super. Ainda tinha uma outra coisa, né? Na minha época primeira de TCC, não tinha muito claro as abordagens, né? Pelo menos eu não me aprofundei Uhum. tanto naquela época. E quando eu voltei, eu escutava muito, né? De terapia dos esquemas, DBT, ACT, né? Claro, já Mindfulness. não era TCC, agora tinha um monte de letras aí Sim. dentro que... E aí eu vi esse mini curso, né? Se não me engano, era de estilos parentais e tinha uma tal de track. Aí eu falei, opa, deve ser mais uma nova que ninguém nem viu ainda, né? E as Uhum. professoras eram internacionais, eu falei, esse negócio nem chegou no Brasil, tô dentro. E Vamos lá. fui, né? E qual foi a minha surpresa? Eu acho que no segundo ou terceiro slide, se não me engano, foi você, projetou uma foto do Alice preto e branco, né? E a primeira coisa foi, pronto, o que eu tô fazendo aqui, né? E eu falei, bom, mas já paguei, deixa eu ficar até o final. Não tinha como Não tem trocar. reembolso? E eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida ter ficado lá, Que né? bom. Para entender. E aí, já até falando um pouquinho de vergonha, né? Quem já fez curso comigo, quem já fez aula comigo, assim, como aluno, sabe que eu não sou dessas de levantar a mão e perguntar, porque isso é uma exposição muito grande, né? E de dizer que tem dúvida, de mostrar que Que não tem entendi dúvida, de alguma mostrar coisa. que não domina aquilo, para mim, assim, aquilo por si só já era algo extremamente aversivo. Só que Uhum. ali fez tanto sentido, né, o que você e Natália apresentaram, e eu fui falar com você, né? Acho que foi a primeira vez que eu, num congresso, né, levantei para falar com alguém. Normalmente, Sério? está terminando a palestra, eu já estou lá fora, né, fugindo, né, com a desculpa de eu quero sentar perto na próxima palestra, mas o ponto, agora eu posso falar, né, o ponto realmente é para fugir do contato, né, Uhum. de não ter interação e tudo mais por conta de vergonha. E nesse dia eu fui falar com você e eu lembro que você falou que ia ter uma certificação que estava sendo organizada em Foz. Quando eu vi que a certificação era em dólar, eu pirei. Mas eu falei, bom, vou dar meu jeito. E também acho que foi a segunda decisão mais ajustada da minha vida. Foi quando eu fui fazer o primer, se não me engano, foi em maio ou junho de Foi em maio, 2017. era Uhum. aí um pouquinho depois Sim. do próprio Congresso, e a gente já tinha quase todas as vagas fechadas justamente por isso, porque era aí. Eu acho que faltava Uhum. menos de um mês para isso. Sim. Então, eu acho que esse já foi o primeiro movimento que a Trek me proporcionou para lidar com isso. E aí você começou, fez o primary, depois logo mais fez o avançado. E hoje você atende pacientes só dentro do modelo TREC? Praticamente, mas tem até uma história que ano passado, né, eu fui no Congresso Weiner, que é um congresso que tem aqui no Brasil, com vários colegas que gostam de Trek, mas a primeira opção delas é terapia do esquema. E aí, Uhum. no segundo dia de congresso, elas me perguntaram, amiga, o que você está fazendo aqui? Você é Trek.
né? Eu falei, ok, eu sou TREC, mas isso não me impede de conhecer outras teorias, né? Então, assim, eu acho que vai muito na linha do que você colocou na live da semana passada. O fato da gente gostar de uma teoria não significa que a gente não possa aprender outras, né? E o objetivo Não, e terapêutico de é a gente fato ajudar o nosso paciente. é Existem. isso. Uhum, E são duas coisas importantes. O próprio Ellis falava que a TREC é uma terapia que pode abraçar outras abordagens. uhum. Então, se não tiver, por exemplo, sei lá, fazer uma fusão com uma terapia que é totalmente oposta é muito difícil. Mas emprestar recursos de outras terapias que você possa adicionar para ajudar um paciente a mudar as crenças irracionais, quando o seu objetivo continuar sendo esse, o próprio Ellis liberou a gente poder fazer isso, o Sim. criador da terapia. Ele fazia isso. E uma coisa que também eu acho importante é que quando a gente perde a objetividade e fica assim, tipo, eu adoro a track, eu gosto DBT, eu amo esquema, sei lá, mas eu começo a ser dogmático, absolutista e não, só que eu faço o melhor. E eu acho que isso pode ajudar todo mundo. A gente já está começando com o pé errado. Então, eu acho que se aproximar de uma teoria, de uma terapia que tem evidência científica e que faz sentido para você, é o caminho, mas nunca perdendo a possibilidade de aprender e de ter uma mente aberta, que eu acho que é a característica mais importante da Trek, que é ser flexível, né? Então, é Sim. por aí mesmo. E hoje, que tipo de pacientes você atende mais com a Trek? Que tipo que você diz? É Tipo, diagnóstico? não, as duas coisas. Por um Tá. lado, é tipo população, é criança, adolescente, Aham. Ah, adulto, sim, sim, sim. casal. E que problemáticas você chegam mais no seu consultório? Tá. Hoje, o meu atendimento ele está limitado a adulto, né? Não estou atendendo mais criança. Depois disso, eu fiz especialização em infância e adolescência, atendi criança, mas até porque, por um planejamento de carreira, né, que eu optei por me dedicar aos estudos da TREC. Eu entendo que a clínica infanto-juvenil é uma clínica que demanda muito cuidado, muita atenção e muito tempo. E muito Então, de fato, investimento também. sim, sim. Então, eu optei, nesse momento, de realmente limitar o meu atendimento a adultos, né? E tipo de problemática, aparece muita questão subclínica, né? De que a gente não, de fato, não fecha um diagnóstico, mas você vê que a pessoa ele tá com dificuldade, está com sofrimento, Uhum. né? Pensando em diagnóstico, tenho recebido bastante pacientes ligados à ansiedade, né? Não sei se pelo Mas momento do nosso isso voltado país. a contexto Covid ou antes disso já? Não, não, antes, né? Ah, Não sei se é. pelo momento todo que a gente está vivendo, né? Cenário econômico, político, tudo Uhum. que está acontecendo no Brasil, isso tem chegado muita demanda ligada à Uhum. ansiedade. Uhum. Acho que seriam Ok. o maior grupo. E na sua experiência, desde que você está atendendo pacientes desde o modelo TREC, pacientes adultos, qual é o maior ganho, maior benefício que você vê nesses pacientes? O que eu vejo é que eu acho que assim, a track ela vai tão direto ao ponto, vamos dizer assim, né? A cada sessão a gente está de alguma forma propondo flexibilidade, propondo preferência, né? E mostrando como Desde a é que a gente primeira. faz. Uhum. Sim, sim. E mostrando como é que a gente faz isso a partir da gente identificar as crenças e tudo mais. E o que eu acho curioso é que, assim, às vezes a gente trabalha uma determinada questão numa sessão e a gente combina a tarefa e tudo mais. E na sessão seguinte o paciente traz um outro caso que não tinha absolutamente nada a ver e que ele aplicou habilidades que ele aprendeu em uma sessão. E já falou, caramba, olha, eu sei que não tem a ver, mas eu fiz exatamente o que a gente combinou e foi legal e eu consegui. Então, acho que o maior benefício é a gente conseguir entender o que está por trás nessa estrutura proposta pelo modelo ABC e de alguma forma que isso acaba não resolvendo tudo, mas eu acho que dá autonomia para o paciente poder aplicar isso em outras áreas da vida dele sem E eu necessariamente acho que recorrer
a uma terapia O que você... para É. isso. E é bem legal o fato que você está dizendo, porque o fato dele se sentir autônomo e capaz de resolver outros problemas que talvez não foram os que levaram ele à terapia, empodera. Sim. Eu me sinto capaz de lidar com as adversidades, e eu acho que o que você disse de que você talvez trabalhou um outro problema, mas serviu para outras áreas, tem a ver com esse fato de que a gente, desde a Trek, trabalha desde a primeira sessão em identificar e reestruturar crenças nucleares. A gente vai diferente do que de outros modelos das TCCs. Eu acho que aqui todos os caminhos vão a Roma, que é o mesmo. A gente opta por outro caminho e a gente começa por baixo dessa pirâmide de crenças, e o fato de começar por crenças nucleares que a gente sabe que são transversais a diferentes problemáticas do paciente, acho que faz muito sentido. E como a Trek impactou a sua vida pessoal? Vida Márcia, não Márcia terapeuta, Márcia na vida. Lá vou eu fazer propaganda da certificação. Minha amiga Flaviane subiu aí, que eu já vi. Ela brinca comigo dizendo que é papo de vendedor, né? Quando eu fui apresentar por que ela ou qualquer outra pessoa poderia fazer. Porque eu digo que a minha vida é antes e depois, né? Uhum. Literalmente da certificação. Porque eu, digamos assim, eu sempre tive crenças de que eu deveria ser perfeita, que eu deveria fazer um planejamento de vida e seguir aquilo ali 100%. E durante muito tempo, eu, na ilusão, acreditei que eu estava fazendo. Né? Só que isso me demandava muito esforço, muito sofrimento. Né? Tive que abrir mão de oportunidades onde eu entendi que se eu não tivesse 130% pronto, era melhor não fazer. Né? Então, Eu imagino o isso desgaste que tudo. isso deveria ser, porque pretender a, a perfeição, que é o que eu acho que de alguma forma todos queremos ter uma vida sem falhas, sem uma vida só de sucesso, mas sabemos que não é possível. Então, você estava correndo atrás de um arco-íris, porque não desaparece, não é impossível. Mas o problema é que o arco-íris não dava e eu andava atrás dele, né? De alguma Uhum. forma, assim, eu tive uma formação numa faculdade muito boa, né? Eu fiz um mestrado, na época era uma das melhores faculdades de ADM do Brasil, se não a melhor, se não me engano. Como você mesmo falou, participei e trabalhei em empresas importantes no ponto de vista Brasil. E conquistei prêmios, não sei se você sabe disso, né? Uma das Não melhores sabia. empresas para trabalhar. Eu estava, foi 2005, não, minto, 2007, né? 2006 e 2007. A empresa que eu trabalhava, com um projeto que eu fiz, a gente ficou em 30º lugar das melhores para trabalhar no Brasil. Né? Então, assim, era uma carreira e tinha tudo para dar certo e eu acho que deu. Uhum. Você estava numa Só zona de que, conforto, sim, sim. porque Mas era um estava bem. conforto muito pesado, né? Uhum. Era um Eu sei como eu conforto muito trabalhei pesado. em multinacional Uhum. na área de RH também, antes, não sei se você sabe, Uhum. antes da Sensorium, e era o mesmo, era nada contra, mas não estava Uhum. dentro do meu plano de vida, o que eu queria nesse momento. O dinheiro não valia o estresse e a Sim. felicidade que eu não estava tendo quando eu achava que meu lugar era outro. Ainda bem que tomamos essa decisão e estamos aqui falando. Sim. E nesse momento, talvez, assim, foi engraçado, porque quando eu comecei a fazer formação em TCC de novo, e participar de congressos e tal, e falava, eu vim de RH, muita gente virava para mim e falava assim, caramba, como é que você conseguiu? Né? Ou Uhum. então, pessoas falando assim, eu já tô para tomar essa decisão há 4 ou 5 anos e não tenho Uhum. coragem. Né? Então, eu comecei a ver que não era uma questão só minha, né? Não. Era de muita gente. Mas aí, voltando para não perder o foco, né? Como é que isso impactou? Uhum. Primeiro, né? A gente tem a prática supervisionada na certificação. E foi a primeira vez que, de fato, eu entendi o que era vergonha. Né? Quando eu levei um caso, né, que era muito pessoal,
né? Eu acho que é um momento muito íntimo, né? Porque, Onde as para quem não pessoas de fato sabe, se expõem. é importante que as pessoas saibam que o que a Márcia está trazendo é que durante a certificação em TREC, as pessoas, os participantes, eles têm que apresentar casos, problemas Reais. reais deles, ou seja, nosso, tá? Não é real de um paciente do meu irmão, do meu marido, é real meu. Então, é uma exposição. Você sabe, uma pergunta interessante, você sabia disso antes de fazer o curso? Eu confesso que eu não lembro, tá? Mas eu acho que a ficha só caiu depois até da exposição. Porque Porque eu por tenho uma uma pessoa que coisa. sente vergonha já é complexo. Então, a minha vergonha, né, era uma coisa assim, quando eu estava num grupo que eu não conhecia ninguém e eu sabia que talvez Uhum. eu não fosse manter vínculo com aquelas pessoas, eu era A meio sem exposição? vergonha, Uhum. né? Uhum. Ok. Mas quando eu sabia que no dia seguinte talvez eu fosse poder olhar para a cara daquela pessoa, ou aquela Uhum. pessoa saber Teria quem sido eu era, diferente. e talvez eu não sei se eu conseguisse, né? Talvez se você tivesse feito uma certificação no Rio, teria sido diferente. Talvez, né? Com Uhum. pessoas que eu conheço, né? Uhum. Eu tinha essa coisa do primeiro movimento, eu me expunha numa boa, né? Mas se eu soubesse que aquele contato ia ser contínuo, eu já ficava na minha e Uhum. Se não me protegendo aí. exporia. Sim, sim. Uhum. E aí Então eu você levei uma apresentou esse questão, problema, que era íntimo eu- seu durante a certificação. e foi quando a gente entendeu que a questão não era necessariamente a emoção que eu estava Você lembra que emoção sentindo, você nomeou que estava sentindo? era a culpa. Né? Ok. Só que aí a Você gente disse eu sinto entendeu, culpa, só que quando a gente analisou não era culpa, era vergonha. e aí eu comecei a entender que eu lembro fisicamente o que eu senti, né, naquele momento, que foi vergonha, né? Vergonha de sentir vergonha. De ter percebido Sim, que estava sentindo vergonha por isso. e eu brinco assim, fisicamente, quando eu sentia vergonha, era quase um elevador na minha coluna, né? Era uma sensação física muito desagradável, que eu não gostava de sentir, então por isso eu Imagino. evitava. Uhum. Então, quando alguém descobriu que eu sentia vergonha, pronto, acabou. Né? Aquilo ali para mim foi E muito ainda duro, foi dizer muito isso na desagradável, frente de um grupo deve ter sido pesado. sim. Só que naquele momento eu entendi que opa, tem um caminho aqui, né? A Trek foi a primeira abordagem que eu conheci que me apresentou emoções negativas saudáveis, né? E entender que existia uma alternativa para a vergonha. A Deia acabou de entrar, Deia faz parte dessa história também. Porque normalmente quem sente vergonha, as pessoas chegam e falam assim: olha, faz, não fica com vergonha, não, tá tudo bem. É Não isso que eu ia fale. dizer, porque a vergonha é geralmente uma emoção, junto com a inveja, uma emoção que é muito invalidada socialmente. Tipo, Uhum. não sinta isso. Ah, peraí que eu aperto o botão e ela Sim, desaparece. E como se fosse uma emoção também que todos nós na vida não sentimos. Obviamente, tem pessoas que sentem com mais intensidade do que outras, que acaba sendo um problema, mas isso não significa que não seja uma emoção que está dentro do nosso leque de exposição. uhum. E, e a ideia, né, depois a gente até refinou a palavra, né, para identificar emoções negativas saudáveis, alternativas para vergonha, mas eu lembro que naquela época a gente falava em incômodo, né? Uhum. E eu comecei a trazer aquilo para, ok, eu vou me expor, pode ser que me julguem, pode ser que eu erre, né? Pode ser que eu faça alguma coisa de fato errada, eu vou sentir um incômodo, mas não é algo que vai me afastar de um objetivo maior, não é o fim do mundo. Né? Uhum. E de fato eu saí daquele treinamento com essa decisão de que eu, de alguma forma, estão fazendo bullying comigo aqui, ó. Estão fazendo. Já vamos explicar para a gente o que é isso.
Eu saí dali com a decisão de que eu ia enfrentar esse negócio, né? Eu ia, de alguma forma, sair da vergonha e ia começar a sentir desconforto, incômodo. E aí, foi uma exposição, eu vou avançar no tempo e depois eu volto, tá? É, quando a gente fez a pesquisa de nomeação de emoções, né, só para quem não está dentro tanto O desse ano universo passado. track, a gente tem muita carência de material em português, né? Então, as traduções são feitas por nós, voluntários, de alguma forma, para a gente poder estudar, a gente lê muito inglês. Só que para a gente trabalhar isso na clínica, às vezes falta palavra em português, né? E aí a gente rodou uma pesquisa no passado, justamente para ver como as pessoas definem, né, o que elas de fato estão sentindo. E na vergonha, né, surgiu muita coisa, né, muitas palavras que poderiam ser usadas, mas a gente até entrou numa discussão, eu e Celeste, no sentido de qual palavra que talvez fosse a mais adequada, né? E eu lembro que Celeste trouxe a história da decepção, né, como uma alternativa, como uma emoção alternativa. E aquilo ali, eu, como alguém que sentia vergonha, eu não estava muito confortável com aquilo, né? Então eu falei, não, não é isso, não é isso, não é isso. E a gente foi conversando, acabou que a gente, de fato, ficou na decepção, mas uma autodecepção, né? Eu entender que eu estou me decepcionando comigo mesmo. Talvez eu estou me decepcionando com o meu comportamento, com algo que eu fiz que talvez esteja de fato errado, né? E que talvez os outros não estejam nem me criticando, me julgando, mas simplesmente apontando uma falha real, né? Não, e não necessariamente uma falha. Dentro da track a gente entende que nós sentimos vergonha quando ou eu penso que alguém está me avaliando, me julgando, ou quando eu tenho um padrão geralmente muito alto, um padrão de como eu deveria me comportar como esposa, como terapeuta, como o que for. Eu tenho o padrão da perfeição, e quando eu acho que eu me afasto desse padrão, ou desses critérios, daí eu sinto vergonha porque eu acho que eu estou fazendo errado, que não está certo. E o ponto, então, não é necessariamente alguém tá te julgando, é você achar que não está sendo suficientemente boa para isso. Sim. E que os outros podem vir a perceber. E essa história da vergonha, tem até um caso que foi muito engraçado. E me convidaram uma vez para dar uma entrevista num programa de televisão, que obviamente eu não contei para quase ninguém, não sei nem se você sabe dessa história, né? Por vergonha, eu não queria que ninguém me visse na televisão. E aí aconteceu durante a entrevista, né, projetarem uma matéria que tinham feito com pessoas aleatórias na rua, né, perguntando o que as pessoas acham com relação a emoções e tal. E eu tava lá toda trabalhada, né, bonitinha, para dar entrevista. Claro, para a TV. E a primeira pessoa que entrevistaram era a minha mãe. Qual a probabilidade de, no Largo da Carioca... Não foi pensado. No Largo da Carioca, que é das regiões mais movimentadas aqui do Rio, alguém parar para entrevistar a minha mãe. E aquela coisa assim de revelar uma informação minha, primeiro eu levei um susto, né? Eu praticamente caí da cadeira. Eu praticamente caí da cadeira. Eu lembro que tinha uma água, eu engoli aquele copo como se não houvesse amanhã. Eu tentei aplicar todas as técnicas de relaxamento, porque o negócio ali foi complicado. E a apresentadora me perguntou o que houve. Eu falei, é minha mãe, né? E aí elas acharam legal, né? Falou com o diretor no ponto, é a mãe da entrevistada, né? Daí ele falou alguma coisa para ela. Eu sei que quando voltou, a gente tinha combinado uma pergunta, ela me fez uma outra pergunta, e ela me perguntou o que você sentiu. E de fato eu senti vergonha, né? E aí eu falei, eu senti vergonha. Daí ela falou, você tem vergonha da sua mãe? Eu falei, não é isso. Aí ela, não, mas você falou. Eu falei, não é isso. Nessa hora eu não era mais eu. Né?
Eu mandei Que vergonha coraçãozinho está pra minha mãe ao muito vivo. associado ao outro. Tipo, eu sinto vergonha de você. Eu não posso sentir Sim. pelos outros. Eu sinto vergonha de mim. E aí, voltando na tua pergunta anterior de como a trekking impactou minha vida, foi quando eu, enfim, entendi que eu era responsável pelo que eu sentia, né? Não era o Exatamente. fato da minha mãe ter aparecido ali fazendo uma entrevista como outra qualquer, né? Que necessariamente eu iria sentir vergonha. Mas crenças minhas ligadas à exposição e uma série de coisas me impactaram naquele momento. Então, assim, a vida vai colocando situações onde, de alguma forma, assim, decide. Você vai querer lidar com isso a sua vida inteira dessa forma Uhum. ou você quer resolver. Então, depois disso, acho que a gente pode falar da árvore. E eu quero ir um ponto atrás, antes de explicar a Tá? questão da árvore. Como, que tipo de coisa você pensava antes, quando você sentia vergonha? E que tipo de pensamentos diferentes você tem hoje? Tá. Eu Eu vou tentar explicar isso um pouquinho dentro do modelo das crenças irracionais, acho que fica bem Uhum. didático e me organiza mais. Até porque falar de mim é uma exposição. Mas então vamos lá. Eu digo que eu tinha as 4 crenças irracionais. Né? Eu tinha crenças demandantes de perfeição. Né? Eu tinha crenças de intolerância à frustração. Qualquer tipo de situação onde algum objetivo meu, alguma situação tivesse não acontecido, eu não sabia, de fato, lidar com isso. E achava que não era capaz de suportar. Catastrofização demais, né? Para mim era o fim do mundo realmente passar por uma situação de exposição, né? Onde eu ficava, digamos, na minha cabeça sujeita à avaliação Uhum. do outro e principalmente crenças de autoavaliação global. Então eu tinha uma frase que me acompanhou durante anos que era eu sou um projeto que deu errado. Então, eu Que acompanhei pesado isso pensar isso. anos, 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 anos. Que pesado pensar isso. Viver Então, com isso em assim, cima de você. um projeto que deu errado, né? Não tem como receber algum tipo de. Eu acho que é um projeto que deu errado, ele já tá errado, não tem mais o que fazer. Né? E durante muito Já tempo nasceu errado. eu criei esse rótulo para mim, hoje eu tenho muita consciência disso. Né? Carreguei ele por muitos anos. Né? Hoje Imagino. eu entendi que o projeto que deu errado encerrou e eu estou tentando fazer um projeto um pouquinho melhor. Né? E que erra, mas que também acerta muita coisa. Então, essa ideia de autoaceitação, para mim, foi muito forte. Quando eu saí da certificação inicial, você citou o mito da autoestima, né? E aí eu pensava, caramba, né, se eu tô há tanto tempo trabalhando para desenvolver autoestima, né, vem uma pessoa e fala que isso é um mito, né? Daí eu comprei Esqueça. o livro, eu comprei no Kindle, então assim, durante o curso mesmo eu já estava lendo aquilo e aquilo ali começou a fazer tanto sentido para mim, tanto sentido e de entender a questão da autoaceitação incondicional. Né? Então, ali foi muito importante. E tem uma coisa, Celeste, eu acho que depois que eu decidi, e de alguma forma eu ia enfrentar isso, todos os desafios que a vida ia me colocando, né, eu ia aceitando. Né? Todas as situações que eu sei que o meu impulso era recusar, era me isolar, era me afastar e fingir que não é comigo, eu fui aceitando e Uhum. pagando micos, né? Mas entendendo que quem estava pagando mico, na verdade, era eu comigo mesma, né? Aquilo ali não Uhum. era algo extremamente. Não era vexatório, muito pelo contrário, as pessoas que me apoiaram nessa caminhada me acolheram muito. Né? E foi um processo. Né? Eu acho que essa live mesmo Imagino. está sendo um processo. Né? Também não é aquela coisa de resolva o seu problema em um mês, em 2 sessões.
Eu acho que é um processo que eu não sei ainda se vai passar alguma outra situação onde talvez eu não tenha recursos ainda para enfrentar, mas pelo menos eu já sei Você é o caminho humana das pedras. e pode acontecer, porque, de fato, nós vamos, de alguma forma, conviver cada um tem a sua cruz, cada um tem a tendência a algum problema. Porém, eu acho muito pouco provável você ter uma situação na qual você volte ao ponto zero, se você pensar num projeto que deu errado. Porque tem muita coisa trabalhada por trás disso. Você até pode tropeçar, mas cair mesmo, eu acho difícil, porque foi uma semente que demorou, foi muito trabalho para conseguir. E eu acho que essa semente está aí, ela tem raízes, ela está crescendo e vai ser uma luta constante nos grandes desafios. E nesse processo de superação, para contar um pouquinho para as pessoas, esse processo foi só através dos cursos e leituras, esse processo foi um processo de autoaplicação de técnicas, esse processo foi um processo terapêutico, como foi para você chegar nesse ponto? Bom, quando o processo da vergonha em si, né, eu diria que foi um processo de autoaplicação, né, onde, como eu falei, assim, todos os desafios que, que surgiram, eu fui aceitando, né, mas, de fato, eu contei muito com a sua ajuda, né, como terapeuta, no sentido de aqui no Brasil, só Celeste, quer dizer, nem no Brasil, né? Celeste era uma das únicas pessoas que faziam atendimento em português, né? Na verdade, eu sei também o quanto que era desconfortável para você fazer um atendimento numa língua que não é a sua primeira, né? E a gente conversar um Não é pouquinho que era sobre isso. desconfortável, é mais difícil, né? Porque eu É penso em difícil, né? espanhol. Então... Então, os casos que eu levei para terapia, não necessariamente, depois eu fiquei até pensando nisso, assim, nenhum tinha a ver com vergonha, né? Se não me falha a memória, todos os casos que eu levei não tinham necessariamente a ver com vergonha, mas a organização de uma sessão, os desafios, de alguma forma, das tarefas de casa, isso tudo Porque sim, foi. tinha muita questão disso de perfeição e de autoavaliação. Então, Uhum. talvez associadas a outras situações levavam a outras emoções como consequência, mas as crenças Uhum. eram as mesmas. Então, eu acho que, assim, resumindo a sua pergunta, foi um processo de autoaplicação, né, de comprometimento, de amigas queridas que me botavam em saias justas mesmo, ao mesmo tempo me apoiando, mas não vou negar que foi algo confortável, muito pelo contrário, foi lidar com o desconforto por várias vezes passava na minha cabeça assim, você realmente precisa fazer isso? Vale a Né? pena? Uhum. Porque tem uma frase que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo meu pai, né? Papai não tá mais com a gente, mas ele tinha uma frase que era quem fala muito se expõe. Né? Uhum. Então eu cresci com essa frase Cresceu vendo isso, vai ficando. entendendo que exposição é uma coisa ruim. Né? Ruim, claro. Agora a gente está uma hora falando aqui, né? E não necessariamente eu estou me expondo, mas não de uma forma negativa. Né? Mas eu Uhum. associei exposição a algo negativo. Né? Uhum. Melhor ficar no seu Então, cantinho sim, e não ficar com a tinha luz em outras cima. também, né? Prego que se destaca leva martelada, só se joga pedra nas árvores que têm bons frutos. Então, assim, como eu tive, de alguma forma, muita facilidade na minha carreira, eu tinha essa ideia de que eu não podia crescer, eu não podia me destacar, eu não podia aparecer, porque ia vir coisa atrás. Né? Uhum. Então, Alguém ia colocar um pau no meio. sim, pensei besteira, que vergonha agora. Pronto, podem rir de mim, fiquei pensando em besteira. Mas faz Não. parte da vida. Faz parte da vida. Eu Peraí que eu sabia que vou ia colocar acontecer um aqui, caos aqui. a bateria está começando aí, a pedir socorro. Aí, peraí. E nesse processo, você estava
falando de amigas queridas. Talvez as metáforas não façam o mesmo sentido em outros idiomas. Para nós, dizer, colocar um pau no meio tem a ver com colocar tipo um pauzinho para você cair. Não tenha uma mente suja, criançadas do Brasil. É um obstáculo, tá? Celeste, bem-vinda ao Brasil. Voltando um Bem-vindo. pouco nisso. Como que tipo, você disse, tinha as amigas que me colocavam em saia justa, e você, aí o Dudu e a Deia comentaram a questão da árvore. Conta um pouquinho pra gente essa história. A história da árvore começou no seguinte, né? Como eu falei, eu trabalhei muitos anos em RH com parte de treinamento, desenvolvimento, né? E sempre no final do ano a gente tinha, e diversas consultorias entravam em contato com a gente para propor atividades de team building, né? De fortalecimento de laços na equipe e tudo mais. E eu tinha uma leve tendência para escolher conversar, para considerar, né, no processo, empresas que tinham propostas de treinamento. Vamos estabelecer meta para o ano seguinte, vamos definir quais que vão ser as diretrizes, coisas assim. Mas também chegavam, como é que chama? Propostas de treinamento ligadas a arborismo, né? Coisas mais, vamos respirar, vamos abraçar Sim, o tipo coleguinha. outdoor training. Sim. E essas chegavam para mim, eu pegava lixo, né? Para mim era a coisa mais surreal. Alguém abraçar uma árvore, né? Fazer um treinamento para isso. E de fato isso era E uma pagar para isso. pior ainda. Para mim, assim, eu falava, tá, qual o resultado disso, né? E como administradora, eu pensava assim, se eu não posso, de alguma forma, medir isso, para que eu vou investir nisso, né? Eu sempre tive um desconforto claro. com relação a investimento em treinamento, porque não necessariamente você consegue medir a eficácia daquele treinamento, né? Qual o impacto que aquilo ali gera de retorno para a empresa. Então, assim, se já era difícil, eu ainda ia investir o dinheiro da empresa para alguém abraçar a árvore. Então, acabava que quem me conhecia sabia que isso era até um jargão meu. Eu falei assim, nossa, isso daí é abraçar árvore. Né? Era a coisa mais surreal do mundo para mim. E aí, eis que dentro da Trek a gente tem uma proposta, né, uma técnica que se chama ataque à vergonha. Né? E você quer explicar um pouquinho? Tem a ver com se expor a comportamentos que você acha ridículos ou vergonhosos, com o fato de entender que o que você faz não é a sua pessoa. Então, que eu faça coisas ridículas ou que eu faça coisas vergonhosas não fazem de mim uma ridícula ou uma pessoa vergonhosa. Então, justamente para separar essa questão da pessoa do comportamento e atacar a vergonha. E uma coisa bem legal dessa técnica é que, assim, não é um comportamento que é definido para todo mundo, né? O interessante é justamente a gente conseguir identificar o que é mais embaraçoso, o que de fato pode ser ridículo o que é mais ridículo. Pode não ser para você. Então, uma vez que a gente decide fazer isso, é uma construção em conjunto. Sei lá, por exemplo, para algumas pessoas, pensar em sair com a roupa ao avesso já é uma situação que gera muito incômodo. Para mim, por exemplo, que eu, nas épocas pré-pandemia, eu ia para academia, eu acordava antes das 6 da manhã para ir para academia, eu fui inúmeras vezes com camiseta ao avesso à academia. Então, já não é uma situação que gera vergonha. E já depende de cada um e tem a ver com, justamente, vou colocar aqui o carregador, porque você não está pegando. Aí. E justamente tem a ver com aprender a identificar junto com o cliente, com o paciente, o que é um ataque de vergonha para você. E aí a Andrea, nesse ponto, foi cirúrgica, né? De um dia, quando eu estava visitando ela no consultório dela, ela falou, amiga,
hoje você vai abraçar uma árvore. Eu falei, eu abraçar a árvore, E ela, vamos abraçar a árvore. Só que tem um detalhe, né? Não adianta você fazer a atividade proposta se não tiver registro, né? Registro e é uma Porque coisa que tem que gerar incômodo. Se você se sentir confortável fazendo, não tá valendo. E aí o que aconteceu foi que então, depois que a gente se encontrou e tal, daí ela foi me levar na saída do consultório dela e ela falou, amiga, eu já escolhi, é aquela árvore. E lá fui eu abraçar a bendita da árvore. E tem foto disso, né? Eu não sabia se eu estava rindo de nervoso, porque por mais que. Depois eu fiquei até pensando, né? Tem muita gente que abraça a árvore e posta no Instagram, faz foto estilosa, porque abraçar a Eu árvore, tenho umas fotos de teoricamente, é uma abraçar coisa. árvore quando eu fui para Califórnia, que tem aquelas sequoias gigantes e tudo mais. Para mim foi. Aquilo ali para mim era tipo, me tira daqui, né? E aí eu, no auge da vergonha, assim, a Deia ficava, fica mais, amiga, fica mais, peraí, e tal. Só que aquilo ali era tão desagradável para mim, tão incômodo, ela tá botando, foi maravilhoso, você mal criada, porque não foi com você. Mas, mas brincadeira, assim, o resultado foi maravilhoso, eu sou muito grata a Deia pela insistência. O quanto que naquele dia ficou muito claro para mim a questão da autoaceitação incondicional, né? O quanto que eu vi que eu era capaz de continuar fazendo uma coisa ridícula sem ter tanto desconforto. Fui capaz de ver que, apesar do desconforto real, não era o fim do mundo, a vida continuou, né? E, e eu vi que ali era possível, de alguma forma, a exposição minha a coisas que eu avaliava como ridículas, vamos dizer assim, de uma forma me ajudar a lidar melhor e ter uma vida mais leve. Meses depois, Uhum. vocês até brincaram, falaram assim, nossa, agora eu já tô ficando preocupada, né? Que eu fiz uma viagem, eu saí abraçando tudo. Tinha o Papai Noel na rua, eu abraçava o Papai Noel. Tinha um ursinho de pelúcia gigante, eu abraçava o ursinho. Eu saía abraçando tudo, porque eu tava numa felicidade mesmo tão, tão genuína, né? Que eu queria, de alguma forma, Explorar praticar isso. essa nova Sim, marcha. Uhum. sim. E foi muito legal, foi muito engraçado, né? Mas aí todo mundo se nós, olha, já tá passando o limite. Eu falei, então deixa eu encontrar aí um equilíbrio. Mas acho que foi isso, assim, acho que o ataque à vergonha, eu já estava comprometida, tá? Não foi simplesmente eu chegar, abraçar a árvore e resolver, né? Eu já estava comprometida nessa caminhada, né? De exposição, de autoaceitação incondicional, de tudo, mas o Abraçar a Árvore, de fato, teve. O ataque à vergonha, né? Teve Uhum. um papel fundamental nisso. Aí tinha alguém que perguntou o que pode ser feito para desenvolver a aceitação incondicional. E eu acho que são dois pontos importantes. Um é identificar as crenças, justamente no seu caso, não no seu só, em todos os casos onde a pessoa está se autoavaliando de uma forma negativa, a gente vai ter que trabalhar isso para desenvolver a aceitação incondicional. Então, identificar as crenças que a pessoa tem sobre si e sobre como ela acha que deveria ser é o primeiro passo. Questionar essas crenças e depois começar a se comportar de acordo com essas crenças. Então, um exercício muito bom é, sem dúvida, o ataque à vergonha, que hoje temos a possibilidade de ser feito através de comportamentos físicos, vamos dizer, como ir e abraçar uma árvore, ou através das redes. As redes são um caminho, a internet, o mundo virtual é um caminho muito útil para fazer também algumas situações vinculadas à exposição à vergonha. E eu estou pensando aqui e lembrando desde como eu te conheci e fui acompanhando todo esse processo seu de crescimento pessoal, que teve um impacto no crescimento pessoal,
nas suas metas, objetivos e no que você consegue hoje profissionalmente. E se eu for, inclusive, confesso que eu ainda me surpreendo quando eu vejo a quantidade de vídeos no YouTube que você faz, e não somente os vídeos, mas sim, tipo, até teatralizando em algumas coisas nos vídeos e tudo, coisas que eu acho que você não, se alguém visse do estilo Dark da Netflix, vier alguém do futuro e dizer a Márcia em 2020 vai fazer vídeos no YouTube, vai fazer e vai postar imagens e tudo, você acha que você acreditaria nessa pessoa? Que em Com certeza 2015 não. alguém vier dizer isso? A Márcia de 2020 faz esse tipo de coisas? Com certeza não. E eu diria que se isso tivesse acontecido em setembro de 2019, talvez eu não acreditasse, né? É, o quanto que, até eu conversando com Celeste uma vez, quem está chegando agora no canal, é só rolar para ver os primeiros posts aqui do Instagram, né? Não tem uma cara minha. Né? Não, muito pelo contrário, eu comecei no Instagram postando foto, postando coisas, às vezes vídeo da Celeste, né? E até o dia que em outubro o Celeste virou para mim e falou assim: a Trek RJ tem que ter uma cara, né? E aí eu pensei assim, que não seja a minha, né? Muitas pessoas me Mas perguntavam quem é que está por trás disso? Quem é que organiza as coisas no Rio? Então, eu saí para jantar com ela e disse, Márcia, nós precisamos colocar uma cara para a Trek RJ. As pessoas, por exemplo, tipo, Celeste é da Sensorium, a Jéssica é da Sensorium. As pessoas começam a associar caras por trás das empresas. E a gente não está tendo uma cara para a Trek RJ e as pessoas precisam saber em quem confiar ou em quem reclamar. E não, eu lembro que não foi uma situação muito confortável para você, mas eu acho que você acabou entendendo isso. E antes do tempo acabar, para ir fechando um pouco aqui, eu acho que um momento que foi um antes e um depois, assim como o abrasar a árvore, foi também, e aí também as pessoas podem ir vasculhar as redes, o seu aniversário do ano passado, sim. quando você faz um vídeo contando um pouco de você. E só uma coisa, não, nem percam tempo vasculhando o Instagram, porque eu ainda não tenho Instagram pessoal. É... Mas no Facebook já dá para achar. De fato, eu entendi que eu já estava num processo, né? E obviamente, como uma pessoa que sente vergonha, uma das datas mais aversivas para mim era meu aniversário, né? Que é um Eu dia sei que disso. todo mundo vem falar com você. É um dia que todo mundo vem te dar parabéns. É um dia que você é o centro, né, das Da atenções, atenção. vamos dizer assim. Então, eu mentia meu aniversário. Eu cansei de desligar meu celular no meu Vamos aniversário. contar para as pessoas quando é seu aniversário? 24 de outubro, Ok. Bota marcar na agenda aí. mas ainda mais que eu sou escorpião, né? Então tem gente que já se afastava de mim quando eu dizia que era meu aniversário e falava, nossa, essa pessoa não é muito boa. É, mas de fato foi um presente que eu quis me dar no passado, né? Mas Gisele também, que máximo. Foi um presente que eu quis me dar no passado, né? Eu comecei a gravar o vídeo, eu lembro que eu fiz o roteirinho todo na cabeça. Quando eu comecei a gravar, veio uma emoção absurda. Eu comecei a chorar, acabou a bateria, acabou a memória do celular, sei lá o que acabou, né? E aí eu tive a opção de não salvar, mas eu falei, não, eu vou salvar, seja o que Deus quiser, joga na rede. E eu fui tão acolhida, com tanto carinho, que eu falei, poxa, eu acho que realmente estava tudo de alguma forma na minha Dentro da cabeça, e nossa agora eu cabeça. acho que eu estou tendo a oportunidade de rever e de uma forma mais leve. Então, acho que se em setembro do ano passado me perguntassem, talvez eu não ia acreditar, eu ia rir, sem dúvida. Como o mundo dá voltas, que agora eu tô pensando, hoje de 30 manhã a segundos. Márcia me pediu. Ui? A Márcia me pediu um vídeo e eu mandei, e foi ela que disse, Márcia, eu não gostei muito de como ficou. E ela responde, como é que foi? Melhor feito do que perfeito. Eu falei, poxa, eu criei um monstro.
Com certeza. E só para concluir, eu acabei criando um outro slogan para mim, que é